Tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque um acordo com a nova fornecedora de material esportivo pode render até R$ 1 bilhão em receita para o Corinthians. Vamos falar sobre isso? Mas também tem muito mercado da bola. Bora falar do Timão e notícia boa. Bora se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali. Clique em inscrever-se. Vamos nessa. Pra cima, rapaziada. Bora falar sobre esse assunto do dia, né? Olha, muita gente me perguntando, porque a gente sabe, né? Mexe com a camisa do Corinthians, mexe com muitas cifras, e aí o torcedor já automaticamente pensa o seguinte: opa, entrando receita, vai ser destinado para reforços. E mesmo que uma coisa não esteja ligada à outra diretamente, a gente sabe que é assim que funciona, né? Você vai angariando receitas, o Corinthians precisa, e daqui a pouco vai tendo um fluxo de caixa para poder investir, e a gente sabe, né, que ali na frente o Corinthians vai precisar reforçar ainda mais o seu elenco na próxima janela. Mas a questão do material esportivo, ela sempre mexe com os torcedores, porque a gente está falando de duas marcas na pauta desse vídeo que são gigantescas, que são dominantes do mercado. Estamos falando da Nike, que é a atual, com a alemã Adidas, que seria uma potencial nova fornecedora. Eu estava ouvindo as informações do Marco Belo, repórter da Rádio Transamérica e também do portal Meu Timão, mas eu vi que o UOL também postou, o GE, outros portais já vieram e a gente viu que foi o assunto realmente, essa possibilidade do Corinthians trocar o fornecimento de material esportivo. A camisa do Corinthians é muito valiosa, né, gente? É muita gente, qualquer empresa que destine o seu investimento vai ter retorno, isso é inegável. E a Nike tá com o Corinthians desde 2003. E é importante dizer também que recentemente a gente viu várias trocas de material esportivo de várias equipes, de vários clubes. E a Nike, ela às vezes acaba pagando menos do que outras porque tem a grife, né? Porque tem é uma marca que gera engajamento, gera um valor para o clube que detém essa marca, né? Agora, a gente está falando, como eu disse, de uma empresa do mesmo porte, na minha opinião, que é a Adidas e que faz camisas maravilhosas. Agora, a questão não é nem essa, né? A questão é financeira mesmo. O acordo hoje da Nike com o Corinthians prevê cerca de R$ 30 milhões anuais. Além do fornecimento aí, né, de tudo que o clube necessita. O Flamengo, por exemplo, tem um acordo com a Adidas que supera 70 milhões. É mais do que o dobro. E dependendo de metas estabelecidas, de vendas de produtos e tal, pode chegar a 100 milhões. Ou seja, é bem superior. A possibilidade do Corinthians fechar com a Adidas, ela prevê praticamente isso. Existem informações aí de que poderia ser um contrato de 100 milhões anuais por 10 anos, o que daria R$ 1 bilhão nos próximos 10 anos, evidentemente, de receita, né? Às vezes você antecipa e tal, mas enfim, seria R$ 1 bilhão entrando nos cofres do clube na próxima década. Agora, o que está pegando? A Nike tem contrato com o Corinthians até 2025, né? Até esse ano, porém, ela tem uma cláusula de renovação automática de forma unilateral por parte da empresa até 2029. Isso foi previsto em contrato na gestão Roberto de Andrade lá em 2018, que quando renovou com a Nike deixou essa prerrogativa de que até 2025 continuaria com a Nike e que se a Nike decidisse ficar, o Corinthians teria que acatar. Isso é uma das situações que incomodam o clube nesse momento. Agora, para você rescindir, você vai para o aspecto jurídico, né? E aí, enfim, né? Você tem argumentos para rescindir? Não tem? Você pode encaminhar uma rescisão unilateral do tipo, não, eu não vou concordar com essa cláusula. Bom, mas foi assinado lá atrás, né? Também existe uma cláusula no contrato de que a Nike precisa ser notificada ou comunicada se o Corinthians tiver um acordo, um acerto, uma proposta de outra empresa. Então, será que o Corinthians está comunicando a Nike de que está conversando com a Adidas? Isso poderia dar uma quebra de contrato, uma batalha jurídica, uma multa gigantesca? Não sabemos. Então, tudo isso está sendo tratado. Por quê? Porque o Corinthians entende que os valores estão defasados. Que a camisa do Corinthians é valiosa, o clube, a inflação acabou, né, o valor de compra mudou muito, né, nos últimos tempos. Então, você precisa corrigir algumas situações. E se está no contrato, né, o Corinthians está meio amarrado nisso, mas vai tentando resolver
com o jurídico para, de certa forma, conseguir um acordo que é muito mais rentável, que no caso seria com a Adidas. Então, tudo isso está sendo travado nesse momento, tem até o final do ano para resolver essa situação. A gente sabe que, repito, são duas marcas gigantescas, né? Que no mercado são dominantes e que têm uma grife a ponto de linkar, né? De aliar o seu nome com a marca Corinthians, e aí a gente sabe a explosão que dá, né? Agora, o assunto, a preocupação não é cor de camisa, modelo de camisa, não. O assunto é financeiro. O Corinthians quer mais dinheiro. A Nike entende que tem por contrato essa possibilidade, essa renovação automática e pronto, pode ficar no clube e está já há algum tempo, né? Desde 2003. Porém, a relação dos últimos tempos ela já não é mais tão amistosa. Existiu alguns problemas aí em termos de demandas. Essa camisa preta, né, a All Black do Corinthians, por exemplo, ela foi uma camisa que gerou uma demanda muito grande e a Nike não conseguiu atender, a versão jogador no caso. Eu lembro de alguns problemas com o uniforme feminino também. Vocês sabem que o Corinthians feminino é o principal time do Brasil hoje, né? Na atualidade. Nos últimos anos ganhou tudo. E, cara, vou falar pra vocês, né? A minha esposa aqui, corintiana roxa, não conseguia muitas vezes comprar a versão jogadora. A versão torcedora você consegue, você vai na loja e tal. Agora a versão jogadora não existia para vender. Mesmo com o boom, né, do futebol feminino e mesmo com as mulheres querendo comprar uma camisa na versão feminina. E às vezes tinha essa impossibilidade. Isso incomodou muito o Corinthians nos últimos tempos. E aí, claro, né, você vai buscando novos acordos, novas propostas. E aí quando vem algo te oferecendo mais do que o dobro, quase o triplo praticamente, né? Não, mais do que o triplo. No caso 100 milhões, se chegar a 100 milhões em relação aos 30 que hoje o Corinthians ganha, é mais do que o triplo do que ganha da Nike. Bom, não tem nem discussão. A questão tem discussão na verdade, né? Ela é jurídica. Se você tá amarrado por um contrato, e aí é impressionante, né? Como situações, né, que foram resolvidas, foram colocadas por gestões anteriores, ainda refletem na gestão Augusto Melo. E o Augusto, nos bastidores, tem estado muito empolgado com a possibilidade do clube ter novas receitas. E essa seria uma delas, com um valor muito mais alto, agregando uma marca, né? Você dá uma repaginada. A ideia do Corinthians é fechar com a Adidas, mas, como eu disse, vai depender de toda essa situação jurídica que vai ter que resolver até o final do ano. Vocês gostam? Curtem? Não sei se vocês têm alguma preferência por marcas, né? Bom, se a gente for para a questão financeira, acho que não tem nenhuma discussão, né? Aí, se conseguir fazer o acordo, seria o melhor dos mundos. O que vocês acham? Comentem aqui. Os Gaviões da Fiel foram tomar um café no CT, hein? Aquele café gostoso, sem açúcar, hein? Sem açúcar, tá? Eu tô falando isso porque, se não tiver violência, né, é importante essa cobrança dos Gaviões que, né, sempre se titularam como órgão fiscalizador do Corinthians, tá? Foram ao CT após receberem denúncias gravíssimas das categorias de base do Corinthians, tá? Denúncias gravíssimas. Só para você ter uma ideia, segundo a assessoria, tá, da torcida uniformizada, as denúncias a serem apuradas na conversa, tá? Isso inclusive está na matéria do GE, que a assessoria respondeu ao GE. São de supostos áudios com cobrança de propina para a contratação de atletas nas divisões inferiores do Corinthians, tá? Né? Segundo a assessoria, não há nada concreto sobre o assunto, né? E por isso a ida ao CT são para esclarecimentos, tá? E virou pauta, os Gaviões devem se manifestar ainda nesta sexta-feira, tá? Dentro da direção do Terrão, esses áudios com possíveis irregularidades na administração foram prontamente negados, tá? Dentro da diretoria do Corinthians. Enfim, vamos aguardar o que vai acontecer, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Alguns casos, né, têm gerado polêmica, né? Um dos reforços que gerou polêmica é o do Guilherme Azevedo Brasil, de 13 anos, que é filho do Alex Brasil, executivo responsável pelo departamento. Aqui já é algo que é lamentável, né?
Não pode pôr o teu filho para trabalhar ali, né, velho? O jovem, né, vai atuar na equipe sub-14, né, assinou um vínculo federativo com o clube, tá? Outros casos, né, aqui não é ilegal, né, mas, enfim, não é também algo assim louvável. Outros casos que geram polêmica envolvendo renovações de contrato com atletas que sequer estrearam pelo clube. Um exemplo é o zagueiro Brian Biano, que teve o seu vínculo renovado e assinou o primeiro contrato profissional com o Corinthians, mesmo sem ter disputado uma partida. Gente, ele não disputou uma partida e renovou o contrato e assinou o primeiro contrato profissional com o Corinthians, tá? Vale destacar, né, que o Corinthians foi expulso do movimento de clubes formadores do futebol brasileiro, né, em janeiro deste ano, né, MSFFB, tá? E a decisão ocorreu após uma denúncia, né, do Palmeiras, enfim, tá? A situação na base do Corinthians é complicada e há até uma pressão para que o Oswaldo Neto, tá, volte à base, ele que foi executivo ali, o gerente da base na época do Duírio Monteiro Alves, inclusive se fala muito bem, tá, do Oswaldo Neto, e queriam ele lá para que, né, ele venha colocar a casa em ordem, tá? Mas eu não sei se ele vai aceitar o convite. Inclusive, falei com torcedores que de torcida organizada, que falaram muito bem do Oswaldo Neto para mim, tá bom? Pela situação do goleiro, por quê? Informação que eu recebi é que o Matheus Magalhães está louco para jogar no Corinthians e, inclusive, né, está disposto a abrir mão de algumas coisas lá no Braga, né, pedindo a liberação, né, pedindo para que o Braga o empreste ao Corinthians para que ele seja jogador do Corinthians, seja o goleiro reserva, né, do goleiro Hugo e lute pelo espaço, claro, tem 33 anos, tá? Essa é a informação que eu tenho. Ele quer muito jogar no Corinthians, é sonho, né, aquela coisa que também quem não tem esse sonho, né? Enfim, está hoje no Ajax, tem contrato até o meio do ano, está empolgadíssimo, querendo que a negociação avance. Não avançou ainda, tá? Por quê? Porque o Corinthians quer muito o Santos, tá? Eu apurei que o Santos é o nome preferido, tá, da diretoria corintiana. Quando eu falo diretoria corintiana, esquece Augusto, eu vou falar isso para vocês daqui a pouco. Fabinho Soldado e Dorival Júnior, tá? Gostam do Santos pela experiência, né, que ele tem e que ajudaria aí bastante, né, o Hugo Souza, tá? Então, o Santos é o preferido, tá? Do Dorival Júnior e também do Fabinho Soldado. Se não der certo com o Santos, porque ele está emprestado até o fim do contrato dele para o Atlético Paranaense, só que lá ele não tem jogado. Então, se não der certo com o Santos, aí sim o Corinthians pode passar a pensar no Matheus Magalhães, que foi oferecido, está no Ajax até o meio do ano. Então, queria passar isso para vocês. O Matheus quer muito o Corinthians, Matheus Magalhães, e o Corinthians quer muito o Santos para ser o reserva do Hugo Souza e fazer uma baita sombra para o Hugo Souza na visão da cúpula corintiana. Você acha isso? Deixe seu like, comente aqui embaixo. Fala, fiel. O Corinthians está prestes a fechar um acordo histórico com a Adidas, que pode render cerca de 1 bilhão ao clube. Vamos entender os detalhes dessa negociação que promete agitar o Parque São Jorge. O Corinthians está em negociações avançadas com a Adidas para substituir a Nike como fornecedora de material esportivo a partir de 2026. O contrato atual com a Nike foi renovado automaticamente até 2029, mas o clube busca uma rescisão amigável devido à insatisfação com a distribuição de materiais. A Adidas está disposta a investir cerca de 1 bilhão em um contrato de 10 anos, o que representaria um dos maiores acordos do futebol brasileiro. Esse possível acordo com a Adidas representa não apenas um reforço financeiro significativo, mas também uma mudança estratégica na identidade visual e comercial do clube. A Adidas ela é conhecida por seus designers inovadores e pode trazer uma nova era para o manto alvinegro. E aí, fiel, o que vocês acham dessa possível mudança de fornecedora? Acreditam que a Adidas pode trazer bons ventos para o timão? Deixem suas opiniões aqui nos comentários. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal para mais atualizações. E vai Corinthians!